Números 18 a 20. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Você, seus filhos e a casa de seu pai com você levarão a iniquidade relacionada com o santuário. Você e seus filhos com você levarão a iniquidade relacionada com o seu sacerdócio. Faça chegar também com você os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam, quando você e seus filhos com você estiverem diante da tenda do testemunho. Eles cumprirão os seus deveres para com você e para com toda a tenda, mas não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não moram, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e cumprirão os seus deveres para com a tenda da congregação. Em todo o serviço da tenda, o estrangeiro não se aproximará de vocês. Vocês, pois, cumprirão os deveres para com o santuário e para com o altar, para que não haja outra vez ira sobre os filhos de Israel. Eis que eu tomei os seus irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, eles são um presente dado a vocês, dedicados ao Senhor, para servirem na tenda da congregação. Mas você e seus filhos com você cumprirão os deveres do seu sacerdócio em tudo o que se refere ao altar e ao que está além do véu, nisso vocês servirão. Eu lhes dou o sacerdócio como um serviço que é um presente, o estrangeiro que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu lhe dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, eu as dei a você e a seus filhos como porção, por estatuto perpétuo. Das coisas santíssimas, que não são queimadas, isto será seu, todas as ofertas deles, com todas as suas ofertas de cereais, todas as suas ofertas pelo pecado e todas as suas ofertas pela culpa, que eles me restituírem, estas coisas serão santíssimas para você e para seus filhos. Em lugar santíssimo as comerá, todo homem as comerá, serão santas para você. Também isto será seu, a oferta elevada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, eu as dei a você, a seus filhos e a suas filhas com você, por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na sua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho e do trigo, as primícias que eles derem ao Senhor, eu as dei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão seus, todo o que estiver limpo na sua casa os comerá. Tudo o que em Israel for dedicado por voto será seu. Tudo o que abrir a madre, de toda a carne, que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será seu, porém o primogênito dos homens certamente você fará resgatar, também o primogênito dos animais impuros você fará resgatar. O resgate deles, você o fará desde a idade de 1 mês, segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha e o primogênito da cabra você não resgatará, eles são santos, você aspergirá o sangue deles sobre o altar e queimará a sua gordura como oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como o peito da oferta movida e a coxa direita serão seus. Todas as ofertas elevadas das coisas sagradas, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as dei a você, a seus filhos e a suas filhas com você, por estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua diante do Senhor, para você e para a sua descendência com você. Disse também o Senhor a Arão: Na terra deles, você não terá herança, e no meio deles não terá porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Os filhos de Israel nunca mais se aproximarão da tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e moram. Mas os levitas prestarão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade, é estatuto perpétuo nas gerações de vocês. No meio dos filhos de Israel, eles não terão herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que estes oferecerem ao Senhor como oferta elevada, eu os dei por herança aos levitas, por isso eu lhes disse que não teriam herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Diga aos levitas o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dei por herança, vocês oferecerão deles uma oferta elevada ao Senhor, o dízimo dos dízimos.
Essa oferta de vocês será considerada como cereal da eira e como plenitude do lagar. Assim, vocês também oferecerão ao Senhor uma oferta elevada de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e desses dízimos darão a oferta elevada do Senhor ao sacerdote Arão. De todas as dádivas que vocês receberem, oferecerão toda a oferta elevada do Senhor, de tudo o que for melhor, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes, quando vocês oferecerem o que há de melhor, o restante será considerado para os levitas como o produto da eira e como o produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa de vocês pelo serviço na tenda da congregação. Assim, não levarão sobre si pecado por causa disso, se oferecerem o que há de melhor. E não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não moram. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, sem defeito, que não tenha mancha e sobre a qual não se tenha posto jugo. Vocês a entregarão ao sacerdote Eleazar, ele a levará para fora do arraial, e ela será morta na presença dele. O sacerdote Eleazar tomará do sangue dela com o dedo e o aspergirá 7 vezes em direção à frente da tenda da congregação. Então a novilha será queimada na presença dele, o couro, a carne, o sangue e o esterco, tudo será queimado. O sacerdote tomará madeira de cedro, hisopo e estofo carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas, banhará o corpo em água e, depois, entrará no arraial, e o sacerdote será impuro até a tarde. Também aquele que a queimou lavará as suas roupas com água, banhará o corpo em água e será impuro até a tarde. Um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação, é oferta pelo pecado. Aquele que recolher a cinza da novilha lavará as suas roupas e será impuro até a tarde, isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que mora entre eles. Aquele que tocar no cadáver de qualquer pessoa será impuro 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia, ele se purificará com esta água e será limpo, mas, se no terceiro e no 7º dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar no cadáver de alguma pessoa que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel. Porque a água de purificação não foi aspergida sobre ela, continua impura, a sua impureza ainda está sobre ela. Esta é a lei: quando um homem morrer numa tenda, todos os que nela entrarem e todos os que nela estiverem serão impuros 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver tampa amarrada, será impuro. Qualquer que, no campo aberto, tocar em alguém que foi morto pela espada, ou em outro cadáver, ou em algum osso humano, ou numa sepultura, será impuro 7 dias. Para o impuro tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre ela deitarão água corrente, num vaso. Um homem limpo tomará hisopo, o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todos os utensílios e sobre as pessoas que estiverem ali, também sobre aquele que tocar num osso, ou em alguém que foi morto, ou em quem morreu de morte natural, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o impuro no terceiro e no 7º dia, e, no 7º dia, o impuro estará purificado. Então lavará as suas roupas, banhar-se-á em água e à tarde será limpo. Mas o homem que for impuro e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água de purificação não foi aspergida sobre ele, ele é impuro. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água de purificação lavará as suas roupas, e o que tocar na água de purificação será impuro até a tarde. Tudo o que o impuro tocar também será impuro, e a pessoa que tocar nele será impura até a tarde. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação, então eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O povo discutiu com Moisés, dizendo:
quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais. E porque nos fizeram sair do Egito, para nos trazer a este lugar mau. Aqui não há lugar para semear, nem há figos, nem videiras, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se retiraram de diante da congregação para a porta da tenda da congregação e se prostraram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Tome o bordão e, com a ajuda de Arão, seu irmão, reúna a congregação e falem à rocha, diante dos olhos deles, e ela dará a sua água. Assim, você tirará a água da rocha para eles e dará de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: Ouçam agora, seus rebeldes. Por acaso teremos de tirar água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que vocês não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não introduzirão esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor santificou-se neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Édom, para lhe dizer: Assim diz o seu irmão Israel, você sabe de todas as dificuldades que temos passado, como os nossos pais desceram para o Egito, e nós ali moramos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e como clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e enviou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos limites do seu território. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelos campos nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado pelo seu território. Mas Édom lhe respondeu: Você não passará por aqui, se tentar, sairei à sua frente com a espada. Os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho principal e, se nós e o nosso gado bebermos da sua água, pagaremos por ela. Não queremos outra coisa senão passar a pé. Mas ele respondeu: Você não passará. E saiu Édom à frente de Israel, com muita gente e com mão forte. Assim Édom recusou deixar Israel passar pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Então os filhos de Israel, toda a congregação, partiram de Cádiz e foram até o Monte Hor. O Senhor falou a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos limites da terra de Édom, dizendo: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Tome Arão e Eleazar, seu filho, e faça-os subir ao Monte Hor. Tire as vestes de Arão e vista com elas Eleazar, seu filho, porque Arão será reunido ao seu povo e morrerá ali. Moisés fez como o Senhor havia ordenado. Subiram ao Monte Hor, à vista de toda a congregação. Moisés tirou as vestes de Arão e vestiu com elas Eleazar, seu filho. Arão morreu ali, no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus.
Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Justo, justo, justo é o Senhor. Justo é o Senhor, Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Justo, justo, justo é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, que era e que é e que há de vir. Digno, digno, digno é o Senhor. Santo, justo, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso, que era e que é e que há de vir. Santo, justo, digno é o Senhor. Real, firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no pensamento.